Criado em 1887 por Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes se tornou um dos maiores personagens da literatura e o maior detetive da história da ficção, onde, através dos livros que o personagem dá nome, acompanhamos pela perspectiva do médico John Watson, que sempre acompanha Sherlock na resolução de seus casos muito interessantes e confusos em alguns momentos. E a gente pode notar que, mesmo depois de um século da sua criação, as histórias do detetive ainda continuam sendo extremamente marcantes. Sendo impressionante toda a influência e até onde essa história, essas narrativas chegaram, ganhando até mesmo adaptações cinematográficas ou para séries de televisão, e sendo interpretado por atores de peso, inclusive, como provavelmente o mais conhecido seja o Robert Downey Jr., ou na série de TV, o Benedict Cumberbatch, e nos filmes da Enola Holmes temos o Henry Cavill. Ou seja, Sherlock Holmes gosta de ser interpretado por super-heróis. Mas justamente pelo fato dele ser um detetive, um investigador incrível, é óbvio que nós temos um elemento muito importante montando a sua personalidade e o que ele faz nas suas histórias, que é o elemento do ceticismo. Mas e se eu te contasse que essa característica que ele possui em sua personalidade não se dá apenas pelo fato de ser um investigador, e na verdade está intrinsecamente ligado a outros fatores de suas características, coisas até mesmo envolvendo o seu próprio ego, o que tornam as coisas muito mais densas do que aparentam ser na obra. E bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o JVSPM e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu acho interessantes, seja livros, jogos, filmes, séries ou coisas do tipo. Inclusive, Sherlock Holmes pode ser considerado todas elas. A gente tem jogos, filmes, séries e livros, tem até anime, se eu não me engano. Inclusive, muitas pessoas acham que é um personagem real, o que é interessante, eu diria. Mas, se você está aqui, eu duvido muito que você não conheça Sherlock Holmes. Eu vou falar um pouco aqui sobre ele e sobre esse elemento fundamental de sua personalidade e que, na verdade, é muito mais profundo do que parece. Enfim, introdução feita, vamos para o vídeo. Ceticismo é o ato de questionar as coisas, duvidar de crenças, afirmações, informações, mesmo que seja uma pessoa de confiança, e procurar evidências por si só para tirar as próprias conclusões acerca de alguma coisa. Ser alguém cético se resume a isso. E claro, a gente mencionando isso, a gente consegue notar por que Sherlock Holmes tem uma grande conexão com o ceticismo. Afinal, ele é um detetive, um investigador, e para ele resolver seus casos, ele precisa buscar as suas próprias conclusões diretas sobre isso. Vamos começar da parte mais superficial, que é relacionado a esse lance dele ser um investigador. Porque quando paramos para analisar as suas obras, no caso os livros, que é onde a gente vê da perspectiva do John Watson, a gente consegue ver de uma maneira intrigante como ele resolve seus casos, onde os minuciosos detalhes são muito mais importantes do que as perspectivas gerais e as coisas mais óbvias, podemos dizer assim. Inclusive, isso fica extremamente explícito no Estudo em Vermelho, que é logo a primeira obra da cronologia, onde basicamente um assassinato ocorre no Jardim Lauriston e basicamente os amigos detetives do Sherlock, que basicamente são Lestrade e Gregson, chamam ele para ajudar na investigação desse caso. E Sherlock Holmes vai até lá, acompanhado de John Watson, seu recente colega de apartamento. E chegando lá, Lestrade e Gregson têm perspectivas diferentes sobre o que aconteceu no caso. Eles têm conclusões distintas, porém, as duas fazem sentido para o caso. Chegando mais tarde na história, a imprensa de Londres basicamente já chega a divulgar que o caso estava praticamente resolvido, estava tudo concluído já. E embora as conclusões gerais estivessem muito coerentes com o que a gente viu, não era isso que Sherlock acreditava. E mesmo com pessoas de certa forma de confiança, ainda assim, Sherlock Holmes queria ver tudo por conta própria. E é isso que molda bastante o ceticismo não apenas dessa história, mas de toda a obra, no seu lado investigativo, é claro. Porque basicamente, mesmo com essas conclusões já tiradas, com pessoas de confiança falando isso, e com até o próprio John Watson mesmo acreditando no que disseram, Sherlock ainda assim retorna na cena do crime diversas vezes e acaba descobrindo uma perspectiva completamente diferente do que os seus amigos tinham dito, mas o que ele concluiu era a verdade. Ou seja, se Sherlock não tivesse sido cético acerca do que ele havia escutado, as coisas poderiam ter sido muito diferentes e a resolução do caso não poderia nem sequer ter acontecido. E isso não se restringe apenas a essa obra, mas, por exemplo, como pode ser visto no conto Um Escândalo na Boêmia, ele questiona e investiga até mesmo a história contada pelo seu cliente. O cara chegou lá, falou, não, resolva esse caso mesmo, eu vou te pagar e tal.
E ele não é satisfeito apenas com isso, ele quer saber a realidade. Então, mesmo ele não precisando, ele vai lá e investiga o cara que contratou ele, porque basicamente ele ocultou fatos que comprometiam o seu lado da situação. Então, o protagonista da obra basicamente se compromete bastante com a verdade e com a questão empírica. Ele quer experimentar, ele quer ver a verdade dos fatos ali. Mesmo que, por exemplo, as coisas pareçam estar óbvias ou pessoas de confiança o digam, ele não está satisfeito com isso. Ele quer tirar as próprias conclusões. E mesmo que uma pessoa esteja certa, ele vai querer ver com os próprios olhos de que ela está certa. E não à toa, ele se submete a diversos tipos de situações para se comprometer com isso. Por exemplo, ele já teve perseguições de barco, ele já fingiu roubo de banco, passou um dia fingindo ser um viciado em drogas e se filtrou em locais de tráfico e muitas outras coisas malucas. Tudo isso simplesmente para entender a realidade dos fatos, que às vezes podem estar certas ou não. E é isso que chama a atenção dele. Questionar tudo e todos, investigar por si só, mesmo que os casos já tivessem sido praticamente concluídos pela mídia, define bem como funciona o ceticismo de Sherlock Holmes de um lado investigativo. Ele demonstra não acreditar apenas em uma verdade dita, a não ser que observe cada ponto de seus casos de perto. Definitivamente esse traço do personagem faz com que ele seja alguém quase impossível de se enganar. E repare na palavra quase, pois em um dos livros é dito que Sherlock Holmes foi enganado apenas 5 vezes na sua carreira de detetive, sendo a mais memorável no conto Um Escândalo na Boêmia, que envolve a dama Irene Adler. E bom, no geral, todas as histórias do detetive exploram bem esse lado, mas creio que essa informação já consegue traçar como funciona essa característica do Holmes, como ele questiona, busca evidências por si só e não só acredita facilmente em algo. Mas agora eu faço um questionamento a vocês. Vocês realmente acham que isso se restringe apenas ao fato dele ser um investigador? E por que ele é dessa forma? E bom, mesmo que ele seja um detetive, as histórias deixam claras que esse não é o motivo principal do seu jeito. Basicamente, em todas as histórias, e principalmente nos seus contos, Sherlock sempre menciona que, muito além de um charuto, peças de teatro ou violinos, suas investigações são de longe as coisas que mais divertem ele. E mesmo que não ganhe os créditos pelas suas descobertas, o personagem apenas gosta de fazer isso. É claro, quando John Watson publica lá as coisas que ele resolveu e tal, ele gosta de ser alguém renomado. Porém, não é isso que move o que ele faz. Ele faz porque se diverte. Em um dos seus contos, Sherlock ele tá basicamente deprimido porque não tem um caso interessante que ele considera interessante no caso. Segundo ele, quanto profunda e complexa for a história por trás de um crime, é mais interessante. Não importa se for uma coisa pesada como um assassino em série, por exemplo, ou perseguir o maior criminoso da Europa, ele iria achar divertido investigar. Moriarty é um exemplo disso. Mas vale deixar claro, o personagem não é um homem cruel, um psicopata maluco que torce pro pior acontecer. Não, muito pelo contrário, ele tem revoltas e um grande senso de justiça nas obras. Porém, quando acontece, ele se diverte resolvendo. E inclusive eu arrisco dizer que tem até um lance meio egocêntrico no que ele acredita. Por quê? Em vários momentos ele parece gostar de provar seus pontos aos seus amigos que tinham diferentes visões do assunto. Ele junta basicamente o útil ao agradável. Sua diversão por investigações e sua profissão como detetive formam uma excelente combinação do personagem. Então, ele chega lá e fala o que aconteceu, os amigos dele ficam meio ofendidos em alguns momentos, mas ele se diverte com isso, sabe? É interessante. Então, assim a gente consegue observar como esse lado cético, todo esse lado investigativo e em busca da verdade não se restringe apenas ao fato dele ser alguém pago para isso, podemos dizer dessa forma. Mas também porque isso dá prazer a ele. Dá prazer você enxergar a verdade por conta própria e ter o próprio trabalho de ir atrás disso. Quanto mais complexo algo for, melhor é o sentimento que você descobriu. E, bom, não apenas isso, mas ele também nos ensina como sermos céticos. A gente não deve apenas procurar observar algo de forma rasa ou de maneira não tão aprofundada sobre. Holmes ele basicamente vai demonstrar que, para a gente ver a verdade na íntegra, da forma como a gente mesmo acredita ser a melhor, cada detalhe vai ser fundamental para isso. Os 2 exemplos que ele mostra isso bem é o fato dele ter decorado toda a cidade de Londres e também o livro que ele escreveu descrevendo todos os 150 tipos de cinzas de charuto. Pra ele, coisas bestas assim ajudam a chegar numa conclusão definitiva de algo. E ajuda. As cinzas de charuto já ajudaram ele a resolver um caso. Então assim, a gente também não precisa ser maluco igual ele, mas é bom a gente aprender que
ainda mais no século atual que é cheio de fake news pra cacete, às vezes umas coisas muito bem articuladas, é sempre bom a gente ir atrás da realidade. E muitas dessas coisas que as pessoas caem hoje em dia não são coisas mega complexas de se encontrar verdade. Então é bom a gente sempre aprender com Holmes nesse quesito. Mesmo que muitas pessoas digam, mesmo que pessoas de confiança nos mostrem, e mesmo que pareça óbvio, a gente sempre deve ir lá e ver e procurar por nós mesmos se aquilo é verdade ou não. E não apenas porque é o correto, mas a gente também deve buscar uma certa diversão nisso, porque o sentimento de concluir algo é sempre interessante. Então, por exemplo, a gente resolve lá uma fake news, a gente descobre a verdade sobre ela e pode ajudar outras pessoas a não caírem nisso. Então, olha que interessante, a gente conseguiu ajudar, a gente teve um sentimento bom ali. Ser cético não é apenas questionar, mas também dar uma ajuda, não apenas a outras pessoas, mas também para nós mesmos. E Holmes apresenta isso de uma forma muito legal. Embora ele seja maluco às vezes e tenha algumas coisas que não são bem verdade, porém, ele foi atrás de saber e para ele aquilo lá fez sentido e, enfim, é isso aí. Então, acho que o que posso dizer sobre o ceticismo em Sherlock Holmes é que não é apenas um elemento fundamental da obra e do personagem em si, mas também um ensinamento para nossa própria vida, algo que a gente pode pegar para nós, um pensamento que a gente tem que ter, em especial nos dias de hoje, na verdade, sempre devemos ter. Muitas coisas no passado poderiam ter sido evitadas se as pessoas fossem mais céticas, e muitas coisas hoje em dia podem evitar um futuro pior se a gente for cético. Então, por mais maluco que o personagem seja muitas das vezes, essa característica nós devemos aprender com ele. No mais, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não sei se eu consegui passar toda a ideia que eu queria, enfim, o canal ainda tá nesse início, eu ainda estou me adaptando bastante assim a como fazer vídeos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu gostei. Se vocês querem continuar acompanhando os vídeos aqui, se inscrevam que vai ter mais vídeo. E novamente, muito obrigado por ter visto até aqui. Me siga nas outras redes sociais se você quiser. E até outro momento, meus amigos. Tchau!